Mata Atlântica está em quase todo o território brasileiro, de forma mais exata em 17 estados. Ela representa 0,8% de toda a superfície mundial terrestre. 5% dos animais vertebrados e também da flora estão aqui na Mata Atlântica. E a partir de agora você acompanha comigo a exuberância dessa floresta e também como ela se comporta em diferentes espaços e climas. E o primeiro lugar que nós vamos conhecer é o Parque Estadual da Cantareira, que fica bem na zona norte de São Paulo. O parque é considerado uma das maiores florestas urbanas do mundo. E quem vai nos acompanhar aqui é o Vladimir e a Bianca. É uma área de 7.900 hectares, com 93 quilômetros de perímetro, localizada na região metropolitana da cidade de São Paulo, que abrange 4 municípios: Caieiras, São Paulo, Mariporã e Guarulhos. É considerada uma das maiores florestas urbanas do mundo e tem vegetação nativa de Mata Atlântica. A área do parque foi desapropriada no final do século XIX pelo governo do estado de São Paulo para garantir o abastecimento de água para a cidade de São Paulo. Então, por isso o nome Cantareira, que são os jarros onde eram armazenadas essas águas. E a área do parque é rica em nascentes e produção de água. De início, vamos percorrer cerca de 3 quilômetros por essa trilha asfaltada, rodeada de Mata Atlântica, até chegar no ponto mais alto do parque. Depois de caminhar por quase 1 hora, chegamos na Pedra Grande e, olhando aqui de cima, conseguimos ver a cidade de São Paulo e ainda parte da Serra do Mar. E aqui deixa bem claro que a cidade cresceu até onde ela podia crescer. O parque ele funciona hoje como uma barreira física para que a cidade não avance além disso, né? Então, os bairros chegaram muito próximos ao limite do parque, mas o parque tem sua área toda preservada e funciona como um regulador climático também para a cidade de São Paulo. Então, a gente tem aqui temperaturas até 3 graus mais baixos do que na cidade de São Paulo, regulador de chuva também. E a gente tem, além disso, oferece opções de lazer também para o parque como um todo. Mas ele funciona exatamente como isso, como essa barreira para a cidade de São Paulo não crescer, não ir além da área do parque. A impressão que dá é que a mata está invadindo a cidade, mas é exatamente o contrário. A cidade foi crescendo tanto que tomou conta da floresta e só parou bem nessa margem que você está vendo. E olha que isso é bem comum, viu? A Mata Atlântica é considerada uma mata urbana. 56% dela está em áreas próximas às cidades. Historicamente, o que aconteceu foi que, conforme o homem invadiu as áreas de floresta atlântica no nosso país, as matas que sobraram, elas acabaram ficando para as áreas com maior declive, nas montanhas. E os fundos de vale, margens de rio, né, as beiras do litoral foram ocupadas pelo ser humano. Mas, dentro dessas áreas urbanas, sempre sobrou um pouco de floresta. Essas florestas agora são ilhas. À primeira vista, a gente acha que essa área de mata talvez ela é muito pobre em termos de biodiversidade, então talvez ela não seja muito útil. Mas tem um aspecto muito importante, que são para as espécies que precisam migrar, por exemplo, de uma serra para outra. Então, às vezes, a espécie ela não consegue voar muitos e muitos quilômetros, né, passando, por exemplo, da Mantiqueira para a Serra do Mar. Mas, usando os fragmentos florestais que você tem em Pindamonhangaba, em Taubaté, em Tremembé, essas aves, né, e outras espécies também, elas podem usar como pontes esses ambientes. E aí uma floresta urbana ela é super importante de ser preservada, porque permite o fluxo genético dessas espécies entre essas áreas de montanha. Depois de conhecer a importância dessa mata para a região urbana, chegou a hora de se aventurar em áreas de mata mais fechada. E nessa trilha, a diversidade da vegetação encanta. E mesmo que você esteja sozinho, é fácil identificar e conhecer cada espécie da flora da Mata Atlântica. Isso porque muitas árvores estão com placas como essa. Em outro ponto da mata, encontramos árvores que estão ameaçadas de extinção. É o caso do palmito jussara. A gente tem algumas espécies que, além de estarem ameaçadas, têm interesse econômico, né? Como o caso do jussara, sofre uma pressão muito grande por coleta ilegal em áreas de Mata Atlântica, é uma das ameaças a essa espécie. E aqui a gente tem também a araucária, né? O ecossistema floresta de araucária não faz parte dessa região aqui de Mata Atlântica, mas a gente tem alguns indivíduos aqui no parque e tem a idade do parque. É uma espécie que não se propaga nessa região por conta da condição climática.
E disso, qual que é a importância do parque realmente para manter essas espécies que estão em extinção, que não é todo lugar que a gente encontra e são nativas aqui da Mata Atlântica? A gente tem um aspecto da educação ambiental, né, que é muito importante. A gente consegue falar dessas espécies e falar da importância delas no ecossistema, a relação da fauna com essas espécies como recurso alimentar, né, fornecedores de recurso. E então, durante as atividades de educação ambiental, a gente consegue mostrar a planta, a semente, quais animais consomem essas espécies. Então é todo um pacote de informação que a gente consegue passar. Aqui nesse parque tem mais de 800 espécies de fauna, mas mesmo estando nesse local, é difícil de encontrar algum bichinho porque eles não têm o hábito de estar em tão contato com o ser humano. E sobre isso a gente vai conversar com a Bianca. Bianca, me fala um pouquinho sobre os animais que a gente pode ter a sorte de encontrar aqui. Isso, é sorte mesmo. A gente costuma falar que é um presente, né, encontrar com algum animal aqui na trilha, porque são animais silvestres, não estão habituados a essa aproximação e é bom que isso aconteça, né, pela própria segurança deles. E então a gente está de olho aqui para ver se encontra. A gente está na trilha do bugio. Essa trilha tem esse nome porque era onde a gente mais via os bugios, né, a população de bugios aqui do parque, que infelizmente não são mais avistadas, pelo que aconteceu, né, na febre amarela, o problema com a febre amarela que nós tivemos aqui no parque. E Bianca, você tinha comentado comigo, quando eu cheguei aqui no parque, né, você e o Vladimir falaram para eu ter cuidado com cobra. Sim, elas estão aqui, a gente pode encontrar. Então, a gente sempre orienta quanto à segurança ao andar nas trilhas, os animais tendem a se afastar. Mesmo assim, é bom ter um olho para cima e um olho no chão também, conforme a gente caminha. Qual cobra que é mais comum a gente encontrar aqui? Nós encontramos coral, normalmente na outra trilha, e jararaca também. Não sei se foi sorte ou azar, mas de fato nós não demos de cara com uma dessas cobras no meio do caminho. Mas tem solução: vê-los empalhados nessa sala do parque. Mas se por um lado não encontramos cobras ou macacos, o que não tivemos dificuldades de encontrar foram os pássaros. E olha só que curioso esse tapete de formigas. Essa aqui é uma das várias nascentes que a gente encontra aqui no parque. E olhando assim, ela pode até parecer pequena, né? Mas ela tem grande importância. Parte das águas aqui abastecem a Grande São Paulo. A Cantareira tem uma importância muito grande, né? Pela questão do recurso hídrico na região da Grande São Paulo. E a gente precisa mostrar isso para as pessoas, né? Se a gente vive melhor na cidade é porque a Cantareira está aqui. Agora vamos conhecer um dos locais mais preservados de Mata Atlântica, na Serra. E para chegar até o núcleo de Cunha, cidade no interior de São Paulo, andamos do centro até o parque, cerca de 30 quilômetros de carro. Primeiro em asfalto e depois em uma estrada de terra. O caminho até chegar no núcleo já é rodeado de Mata Atlântica, com riachos e até cachoeiras. O núcleo de Cunha do Parque Estadual da Serra do Mar tem 14 mil hectares e 5 trilhas. Além do contato com a natureza, o turista que passa por aqui pode ver cachoeiras e muita água. Quem vai acompanhar a gente nesse passeio é o Ivail. Ivail, conta pra mim um pouquinho melhor sobre as trilhas que a gente encontra aqui no parque. Então, no parque, no núcleo Cunha do Parque Estadual da Serra do Mar, a gente tem 5 trilhas. 2 trilhas monitoradas por monitores do parque, a trilha do Rio Bonito de 7.600 metros, na trilha de nível médio é difícil, a trilha das cachoeiras de 14,4 km ida e volta, né, no qual o turista ou as pessoas que nos visitam podem fazer metade no seu carro e metade a pé, ou todo o percurso a pé. São trilhas longas, né, que as pessoas podem fazer também. Tem também a trilha de bike, a trilha das Arapongas de 12,4 km ida e volta. É uma trilha autoguiada, o visitante pode tem que chegar no núcleo Cunha até as 14 horas e trazer equipamentos básicos, que é capacete e luva. Depois a gente tem também a trilha das vivências, é uma trilha de 55 metros, né? Uma trilha que a gente fez para a inclusão social das pessoas que têm algum tipo de deficiência. Essas pessoas precisam vir ao parque, têm que vir ao parque, né? E ela também tem a oportunidade de fazer essa trilha bem pequenininha. E temos também a trilha do Rio Paraibuna, que é uma trilha de 1.700 metros, uma trilha autoguiada.
no qual o visitante tem a primeira oportunidade dele de estar em contato com a natureza. Então aqui do lado a gente já tem uma cachoeira muito bonita, a Cachoeira do Barracão. Depois a gente pode caminhar pela trilha, ele vai sentir o cheiro, o contato com a natureza, com a mata, né? O palmito, que é uma espécie tão importante para nós, algumas árvores centenárias, uma outra cachoeira lá em cima, a Cachoeira do Paredão, e depois a gente vai contornando já para passar por uma floresta mista de araucária e depois finalizar aqui. Então essa é a nossa trilha que a gente vai fazer hoje. A gente vai conversar mais ao longo da trilha. Então tá jóia. Então vamos lá? Vamos lá. Então vamos. Boa parte do núcleo de Cunha tem mata primária. Isso significa que não foi tocada pelo ser humano. Caminhando pela mata, a gente encontra várias árvores e também várias plantas nativas da Mata Atlântica. O Ivail estava me explicando que antes, né, que aqui as matas, as árvores, elas não são altas, né, Ivail? Na verdade, a gente está na Mata Atlântica. De como é a Mata Atlântica? É esse aspecto aqui da Mata Atlântica, né? Se ele fizer uma volta com a câmera, a gente vai ver que não são árvores tão grandes nem tão grossas, né? Esse, então, seria o aspecto da Mata Atlântica, né? E é uma mata muito rica, né? De espécies e tudo mais. Sim, a Mata Atlântica, em termos de biodiversidade, uma das mais ricas do mundo, né? Então, a biodiversidade da Mata Atlântica é muito rica, a diversidade de espécies, seja de plantas, seja de animais, é imensa, né? Caminhando um pouco mais pela trilha, encontramos uma das maiores árvores daqui, a grumixava. Ela dá um frutinho amarelo doce que os animais adoram e por isso é muito importante para a fauna local. Ao longo da trilha, a gente vai encontrando várias curiosidades e coisas que pra gente pode parecer comum, mas não é. E vai, o que é isso aqui, essa parte que a gente encontrou, que parece que é um monte de graminha, né? Mas é muito importante. Sim, na verdade, para nós, assim, é a vida da floresta, né? É a camada de matéria orgânica que vai se acumulando aqui no solo, as folhas que caem, árvores que se acumulam, né? E depois chove, infiltra devagarzinho, né? Infiltra devagar e alimenta os cursos d'água, né? Começa com riozinho, córregos, até rios maiores. Então, na verdade, esse é talvez para nós que a gente puder com uma vida da floresta, né? A importância, isso é uma coisa tão vulnerável, né? Se você quiser acabar com essa floresta, é só cortar aqui, você vai ver que vai causar um transtorno muito grande aqui e não vai ter esse acúmulo de matéria orgânica no solo. Além desses sedimentos da mata, o que encontramos ao longo de toda a trilha são bromélias. Desde as pequenas que ficam mais perto do chão até as enormes quase no topo das árvores. A bromélia é uma espécie-chave também, né? Porque tem vidas, pequenas vidas, seres vivos que nascem, crescem e desenvolvem todo o ciclo de vida dele dentro da bromélia. Eu vi uma experiência, o cara virou uma bromélia de cabeça para baixo assim, saiu uma infinidade de animaizinhos, cobrinhas, pequenas cobras, entendeu? Então é uma espécie importante. E também ela na parte mais alta é uma defesa também dos macacos e alguns animais. Os macacos quase não descem no chão da floresta, porque a competição é bem acirrada. Então esse alimento da flor da bromélia e toma a água que acumula na bromélia, que ela na verdade é um cone. Além do barulho da água que nos acompanha durante toda a trilha, é só ficar um pouquinho quieto que a gente consegue escutar as aves e também o barulho de outros animais. Eles não estão aqui, é difícil de encontrá-los, de visualizá-los, porque eles têm hábito noturno. Mas encontramos vários sinais deles pelo caminho. O buraco dessa árvore, por exemplo, é uma toca de animal e esse rastro é de um mamífero que passou por aqui. Os animais da Mata Atlântica tem muitos animais, né? Desde aves, jacu, jacutinga, nambu, cachorro do mato, gato do mato, suaranas, né? Mas é muito difícil, eles não têm hábito, né, de sair, de aparecer com facilidade. Então a gente vê-los só à noite ou de manhãzinha, quando eles estão saindo para a atividade deles, né? A gente pode afirmar isso num programa que a gente tem de câmeras traps, né, onde a gente instala câmeras em pontos estratégicos da floresta e já fotografamos suaranas, onças, né, suarana, cachorro do mato, gato do mato, jacutinga e até o registro de uma onça pintada. A gente pegou nessa câmera. E já no final da trilha a gente encontra as águas do parque. O barulho que eu falei que a gente veio escutando durante todo o percurso vem aqui dessa cachoeira. Se chama Cachoeira do Paredão. Além dessa, tem outras várias no parque. E ela tem uma importância muito grande, não só para a mata, mas também para o abastecimento da região do Vale do Paraíba, em São Paulo, e até do Rio de Janeiro. Se a gente pensar nessa parte, a gente está próximo aqui do rio
do rio Paraibuna, que juntamente com o rio Paraitinga vai formar o rio Paraíba do Sul. Na cidade de Paraibuna ele se encontra, forma o rio Paraíba do Sul, faz a curva lá em São Paulo, volta e abastece todo o Vale do Paraíba. Ele também, em um determinado ponto, ele é bombeado para o Rio de Janeiro e abastece grande parte da população do Rio de Janeiro. Então a água que nós bebemos hoje em dia nas áreas aqui mais baixas, elas vêm de algum local. Além da chuva, elas estão nas nascentes que muitas vezes ocorrem nas montanhas. E por isso que a conservação de florestas nas montanhas ela é muito importante para a preservação das bacias, né? Essas áreas originais de onde sai a água mais pura de todos os estados brasileiros, que são as áreas de altitude. Então por isso que a gente tem que preservar essas áreas de montanha com certeza. Um aspecto positivo nesse sentido é que como são áreas muito inclinadas, a tendência é que nesses locais ocorra uma taxa de desmatamento menor, porque são áreas que dificilmente vai conseguir fazer uma construção, instalar uma cidade, porque você tem áreas, né, com uma inclinação extremamente grande, vai causar muita erosão e você teria uma perda econômica, um gasto muito grande para manter uma cidade numa área tão inclinada assim. Então, isso ainda salva a Mata Atlântica, porque nas áreas mais baixas ela se encontra mais destruída e nas áreas mais inclinadas ela está mais preservada. E se você preserva a floresta que está em cima da montanha, eu preservo a água que nós vamos beber lá embaixo também. Dos 17 estados brasileiros que possuem Mata Atlântica, 14 são costeiros. Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, é uma das cidades com maior exuberância da floresta. A cidade tem 89% de Mata Atlântica preservada em seu território de 172 quilômetros. Na cidade, a mata está por todo lado, desde a Serra do Mar até as praias. Apesar da Mata Atlântica estar presente em todo o litoral brasileiro, é nessa região que a degradação foi e ainda é muito presente. O litoral brasileiro, como foi a primeira área a ser colonizada pelo ser humano, né, nesses últimos séculos, com certeza a área mais degradada. Não só para a floresta atlântica, mas os manguezais têm degradação acentuada, a restinga tem degradação acentuada. Hoje em dia você vai para uma praia no Brasil, uma parte das praias não tem mais vegetação, você vê a zona de areia e depois você já tem casas, rodovias, mas você não tem mais uma floresta ou uma vegetação associada a esses ambientes litorâneos. Até por isso que núcleos de preservação ambiental são de grande importância. Aqui em Ubatuba, por exemplo, o núcleo Pissinguaba do Parque Estadual da Serra do Mar tem mais de 47 mil hectares, o que corresponde a 80% da Mata Atlântica de toda a cidade. A mata ela tem uma grande importância, né, pela regulação de clima, proteção de encosta, além dos ecossistemas associados, como o manguezal, a restinga. E para o município ter essa mata preservada é importantíssimo por questões sociais, culturais, né, economicamente, né, possibilita diversas atividades como o ecoturismo. Dentro do próprio núcleo nós temos algumas comunidades tradicionais que desenvolvem algumas atividades, né, ou seja, mantém a cultura deles, os modos de vida ainda preservados. O Parque Estadual da Serra do Mar é uma unidade de conservação de proteção integral e a fiscalização, as restrições nessas áreas são maiores do que numa área de uso sustentável. Então aqui não pode ter edificações, né, tem várias outras atividades que não podem ser desenvolvidas. Então, talvez se não existisse esse parque, as coisas estariam bem diferentes nesse município, né? Não sei se teríamos hoje 84% de Mata Atlântica preservada. Uma forte característica da Mata Atlântica no litoral é a chamada floresta de transição e o encontro com outros biomas da natureza, como por exemplo o mangue e o mar. Na área do litoral nós não temos apenas a floresta atlântica, a gente tem o manguezal,
a gente tem a restinga e esses biomas eles vivem todos juntos. Então é muito importante entender o conceito de um estuário. Então a gente tem a água nascendo no alto das montanhas, ela desce, chega na área do litoral e ali ela vai encontrar o manguezal, né? E o manguezal ele tem um encontro da água salgada e da água doce do rio que desceu essa montanha. Nesse local ocorrem muitas espécies, né, que utilizam o manguezal como um berçário no início da vida deles. Então a Mata Atlântica ela também está associada com esses outros biomas. Então, se você preservar a Mata Atlântica, inclusive você também estará preservando crustáceos e peixes que a gente utiliza na nossa alimentação na área do litoral. Por isso que também a área litorânea é importante em termos de conservação. E depois de ver a Mata Atlântica na área urbana e na serra, agora vamos conhecê-la de uma maneira pouco comum. A gente está aqui dentro de um barco e a gente vai fazer agora uma trilha fluvial no Rio da Fazenda. Quem vai acompanhar a gente nesse passeio é o Cris, que é o guia turístico, ele já está remando e a partir de agora você conhece comigo esse bioma de uma maneira bem diferente e bem curiosa. E já passeando aqui pelo mangue, a gente consegue perceber que a vegetação é bem diferente do que a gente viu, né, nas outras áreas, na serra e também na área urbana. Cris, a gente aqui atrás tem uma árvore bem específica daqui, né? Me fala um pouquinho sobre ela. Sim. Então, é uma árvore chamada guanandi, né? É uma árvore que está em transição entre a restinga e o manguezal. E é uma espécie bem resistente, ela é típica da Mata Atlântica. E ela é resistente a essa água salobra do manguezal aqui, né? E desde 1810, os portugueses usavam para a construção naval, né? Então eles usavam a madeira, por ser uma madeira resistente à água, e faziam mastros de navio e essas construções aí de naval que eles usavam a madeira. E aí é uma árvore bem grande que os ninhos, os guaxes, que são umas aves, costumam fazer os ninhos nessa árvore, porque é uma árvore alta, né, e eles estão bem protegidos ali, né, na copa dela. O Cris, além dessa árvore, a vegetação daqui é bem diferente, né? Você tinha me contado que tem algumas vegetações que se adaptaram, outras que são mais específicas aqui. Me fala um pouquinho sobre essa característica de mangue, realmente, em Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica, ela é o bioma, né? E nós temos um conjunto de 5 ecossistemas que está associado nesse bioma. O manguezal ele faz parte desse ecossistema. Aí nós temos a praia, que é um ecossistema, mata de encosta, que é essa floresta de altitude, que tem 100 metros de altitude, né? Acima dos 100 metros de altitude, e restinga, que está em transição com o manguezal, costão rochoso. Essa é a primeira parada do passeio e a gente vai conhecer o mangue de verdade, ter o primeiro contato, colocar o pé realmente no mangue. O Cris já está me esperando ali do lado de fora e ele vai me contar o que a gente pode encontrar aqui, né, Cris? O que tem aqui de curiosidade nessa parte? Sim, então, o manguezal, por ser um rico berçário, né, ele tem 7 espécies aqui de caranguejos, né, e que foi levantado essas 7 espécies. E aí nós temos uma diversidade grande de espécies de peixes no manguezal. E esses peixes acabam atraindo a avifauna também no manguezal. A avifauna é muito rica e atrai a lontra, né, que vem se alimentar desses peixes e desses caranguejos. Além da lontra, a capivara, ela vem à noite no manguezal também, tomar o seu banho. E tem o mão pelada, que é o cachorro do mato, que é conhecido como guaxinim também. Ele não tem pelo nas patas, por isso que é mão pelada, é o nome dele. Então são os animais que convivem no manguezal, né? São essa diversidade aqui de fauna que tem no manguezal. E a característica do mangue é realmente esse mole, né? A gente pisa, a gente sente o pé dando uma afundada, é essa parte lamosa mesmo, de lama. Sim. Então, o manguezal ele tem um baixo teor de oxigênio no solo, porém ele é muito rico em matéria orgânica, né? Deixa eu pegar um pouco desse solo lodoso. Parece um solo nojento, mas ele é muito rico em matéria orgânica. Todas essas folhas e galhos que vão se decompor aqui, eles vão se transformar em matéria orgânica e milhares de micro-organismos vão acelerar o processo dessa decomposição, dando vida para esse solo aqui do manguezal.
E se tem uma espécie de crustáceo que adora todo esse ambiente é o caranguejo. E aqui eles estão por toda parte, desde os maiores até esse pequenininho, chamado de chama-maré. Aqui nós temos 3 espécies do chama-maré, né? Mas existem outras espécies assim no Maranhão, outros lugares tem outras espécies dele. Então, o macho ele tem uma garra maior porque ele usa essa garra maior para se defender do predador e para defender a fêmea também desses predadores. E essa matéria orgânica faz com que o mangue seja considerado um berçário para as espécies marinhas. Não só de peixes como crustáceos, como caranguejos, o camarão da água doce, né, que é o pitu. Alguns manguezais têm cavalo marinho, tartaruga, dependendo dos manguezais tem outras espécies também marinhas. Mas aqui nós temos bastante espécies de peixes, né, como por exemplo, nós temos a tainha que vem lá da Lagoa dos Patos, lá de Santa Catarina, e ela entra em todos os manguezais da costa brasileira. E por que ela procura o manguezal assim para desovar? Porque é um local seguro para ela depositar seus ovos, né? E acabar criando seus filhotes aqui. Porque é um berçário muito rico em alimento para os peixes, para os filhotes, e também é um local protegido para eles, né? Eles acabam se escondendo entre as galerias de raízes do mangue, né? E encontra esse local seguro entre as raízes, se protegendo dos predadores, né? Da lontra, do mão pelada, que é o cachorro do mato, que se alimentam dos filhotes. E depois de conhecer a riqueza e a importância do mangue para a Mata Atlântica, agora vamos nos aventurar na região de encosta. Nessa floresta, a principal característica é a mistura de árvores nativas da região com as nativas da Mata Atlântica. E para ver tudo isso bem de perto, vamos fazer a trilha do Saco das Taquaras. E dessa vez, quem vai nos acompanhar são os monitores ambientais Roberto e Salvador. E essa trilha a gente vai encontrar tudo de Mata Atlântica. É Mata Atlântica, né? Sim, é Mata Atlântica. Na verdade, ela tem um período, uma parte de transição entre o costão com a mata de encosta, que ela é uma mata de encosta, né? Porém, costão rochoso e mata de encosta. E daí entra na Mata Atlântica. Aí entra na Mata Atlântica, com declividade, né? Que é elevação. E eu vi ali que tem bastante subida, né? A gente vai precisar de fôlego. Vai, porque tem subida, tem descida, né? Então tá jóia, vamos lá? Vamos! Além do barulho do mar que a gente vai escutando desde o início da trilha, a gente acabou de começar, já deu, ó, para ficar respirando fundo, é bastante intenso. A gente escuta um barulhinho de água, né, Salvador? Sim. O que tem aqui atrás? É uma cachoeirinha? Nós estamos escutando o barulho do mar e atrás nós estamos já escutando o barulho da água, né, que são as águas doces que vêm da serra, né, das nascentes. E a gente pode observar rochas, fragmentos de rochas que são uma rocha metamórfica, né? São características de vegetação de Mata Atlântica, que são fragmentos de rocha com 70 centímetros mais ou menos de terra, ok? E bastante rocha. Bacana, então vamos continuar? Vamos. O caminho da trilha é apertado e cheio de desafios da própria natureza. Entre árvores caídas e pedras no meio do caminho, encontramos essa árvore chamada de bacubixaba. E ela é uma árvore de frutos, né, que é alimento de pássaros, né? Além dos pássaros que ela produz frutos que se alimenta, também temos algumas plantas hospedeiras, né, como as orquídeas. Caminhando mais um pouco pela trilha, encontramos mais uma árvore nativa da Mata Atlântica. E olha que essa aqui tem uma explicação bem curiosa. Muitas árvores que tem aqui na Mata Atlântica, ela tem, né, seus ecossistemas, seu modo de vida, né, vamos dizer assim. Que nem a figueira mata-pau, né? A figueira mata-pau ela parece como se fosse um cipó, né? O morcego se alimenta do fruto da figueira mata-pau, é como se fosse uma melancia redondinha, listradinha. Segundo o professor Osmar Bauru da Universidade de Ourinhos, ele diz que ela se alimenta. Aí o morcego, ele sobe na ponta da árvore, ele dorme de cabeça para baixo, dá tipo uma diarreia nele, ele defeca a semente e a semente vai descendo. Vai descendo, aí ela enraiza embaixo
e ela vai abraçando a árvore. E a árvore tem, né, os vasos condutor, floema e xulema, né? Ela vai como se fosse veia, e ela vai apertando, ela vai espremendo a árvore e acaba matando a árvore, né? Então é característica de Mata Atlântica, a figueira mata-pau. E caminhando na trilha, a gente encontra também muitas árvores que estão em extinção. Essa aqui enorme que está atrás da gente chama araçapiranga. E Roberto, me fala um pouquinho sobre ela, por que ela está em extinção? A araçapiranga, ela é uma ermitácea, né, da família do araçá, da goiabeira. Ela está em extinção porque o pessoal, no Nordeste, Mata Atlântica também, eles tiravam muito para fazer quiosque, né, para fazer mourão de casa e tal. Então essa árvore aqui, ela foi quase que a extinção, né? O araçapiranga tem pouca por causa disso. Eles extraíam muito, porque é uma árvore bonita, é uma árvore descanelada e tal, e eles invernizam, ela fica bonita, né? Então isso aí também está levando à extinção, né? E além dela, tem outras aqui na Mata Atlântica dessa região que também está em extinção? Tem, a gente tem o jatobá, maçaranduba, o jacarandá, né? Tem várias espécies de planta de Mata Atlântica. Você vê, o pau-brasil mesmo a gente não tem, né? A gente acabou o pau-brasil, nós plantamos um ali na nossa sede, não tem também, né? O senhor tinha falado para mim até um número, que quando vocês chegaram aqui no parque, quando se tornou parque, né, existia uma porcentagem de Mata Atlântica e agora vocês conseguiram aumentar isso. Me fala sobre isso. A importância dos parques, né, dos parques estadual, os parques federal, municipal, porque é uma área que você preserva mais, né? Ubatuba, 80 a 85% é parque estadual, né? 20 a 15% está fora do parque. Mas mesmo assim tem uma preservação também da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. E aqui no parque, 80% do município é parque. E a gente tem uma preservação, né? A gente trabalha com a Polícia Florestal, trabalha com os vigilantes, tem uma equipe técnica que trabalha preservando a Mata Atlântica. Não vou dizer para você que não tem problema, tem. A gente tem problema com caçador, com palmiteiro e tal, mas a gente está trabalhando em torno disso. E no começo era 3,5%, né? Hoje está 7,5% a 8% a importância da preservação de Mata Atlântica dos parques estaduais, federais e municipais, né? Depois de passar por mais alguns obstáculos da natureza, encontramos um verdadeiro presente no caminho. Agora a gente está quase no final da trilha, a gente encontra mais um curso d'água, né, Roberto? O que é essa água que a gente vê e a importância realmente dela para a mata? Você vê, a Mata Atlântica, né? Uma Mata Atlântica, ela tem várias bacias hidrográficas, as suas nascentes, né? É uma água cristalina, uma água limpa, né? Aqui a gente está num veio d'água que desce para a praia, que é uma água limpa. A gente sempre, quando passa aqui com as escolas, né, com o Anglo, Cassiano Ricardo, as universidades, a gente toma essa água, né? É uma água limpa, né? A importância da preservação da Mata Atlântica, né? E depois de chegar assim quase no final, é quase um alívio, né? Saber que dá para tomar um golinho de água, para poder ter fôlego para voltar. Exatamente, né? Aqui embaixo, aqui no Parque Estadual, no núcleo de Singuaba, é muita água, né? De sede a gente não morre, né? Tem bastante água, né? Agora, quando você pega uma cota mais alta, Corcovado lá em cima, já é mais difícil, né? Mas aqui tem muita água, né? Uma riqueza de água, cachoeira, né? As bacias hidrográficas, como eu já disse, as nascentes são muito ricas. Né? E claro que eu também aproveitei essa água limpa e pura. Depois de caminhar por quase 1 hora e 1,5 km, a gente chega no fim da trilha. Aqui se chama Praia do Saco das Taquaras e é exatamente o encontro da mata com o mar. Olha que lindo! A maior parte da Mata Atlântica foi modificada e degradada por meio da interferência do homem. Por isso que hoje apenas 12,4% dessa floresta é a original. O único problema é que essa distribuição hoje em dia ela está totalmente fragmentada, então nós quase não temos mais áreas contínuas de floresta atlântica no Brasil. A gente tem, na verdade, fragmentos florestais, muitos deles do tamanho de um campo de futebol. Tudo começou com a colonização dos europeus no nosso país. Assim que eles chegaram aqui, as primeiras áreas a serem colonizadas foram as áreas litorâneas, justamente onde nós tínhamos a floresta atlântica original. Então,
A degradação começou com isso, com a construção das cidades litorâneas, né, e o desmatamento completo dessas áreas. Depois, com o passar das décadas, as cidades avançaram para o interior. Então, é por isso que hoje em dia a gente vê a Mata Atlântica parecendo um tabuleiro de xadrez, né, com fragmentos, né, com quadradinhos isolados, porque nós expandimos a população humana e destruímos a floresta inteira nesse caminho. E agora a gente está fazendo uma trilha no Parque Natural do Itaim, em Taubaté, e caminhando por aqui a gente encontrou simplesmente uma armadilha de animal. Ela está armada e, professor, esse é um problema muito sério, né? De caça irregular e de extinção de animais aqui na Mata Atlântica. Sim, a principal causa de extinção de espécies hoje em dia no planeta é a destruição de hábitats. E junto com a destruição de hábitat vem a pesca ilegal, a retirada de plantas ilegalmente e a caça. E aqui, né, andando com vocês, coincidentemente encontramos uma armadilha grande dentro da floresta, né, que é uma atividade ilegal, criminosa. Ela está armada, inclusive, e nós vamos dar uma olhada lá nessa armadilha agora. Tá, joia, você pode mostrar pra gente? Com certeza. Nós chegamos numa área onde nós podemos ver uma toca de um animal aqui, ainda com vestígios de uma armadilha que existia no local. E logo ao lado, a gente vê uma armadilha que um caçador colocou aqui. Ela está armada, prontinha para capturar um animal, né? E a gente acabou de desarmar e depois essa armadilha vai ser retirada de dentro da reserva. Não é comum encontrar armadilhas dentro aqui da reserva do Itaim, é bastante raro. Em áreas urbanas, aqui no município também a gente não encontra muito, mas na Serra do Mar, por exemplo, em vários núcleos do Parque Estadual da Serra do Mar, às vezes a gente encontra armadilhas, a gente encontra palmito cortado também na Mantiqueira e na Serra do Mar. Ou seja, esse é um impacto bastante presente nessas áreas naturais da nossa região do Vale do Paraíba, infelizmente, até hoje. E é muito importante a gente observar que hoje em dia o Estado tem dificuldade de manter fiscalização numa área gigantesca como o Brasil. Então a pesquisa científica ela pode auxiliar nesse sentido, mantendo pesquisadores caminhando nas trilhas, nessas áreas naturais, e com isso a gente pode identificar esses atos ilegais e informar, né, a administração do parque e a polícia também. E, professora, a gente, por incrível que pareça, a gente acabou de encontrar outra armadilha, né? Diferente daquela, mas também aqui a, sei lá, 100 metros, muito pertinho. Sim, é uma armadilha que a gente vê que ela já é antiga, aqui ela está completamente oxidada e tem um mecanismo muito simples, a pessoa coloca alguma coisa para comer aqui dentro, o animal vem pela porta, né, entra e depois que ele entra com o corpo inteiro, essa portinha fecha e o animal não consegue mais sair. Então, outra armadilha que a gente está retirando aqui e tentando inibir um pouco a caça dentro da reserva. A Mata Atlântica é um dos ecossistemas mais ameaçados do planeta. A maior parte da fauna e da flora em extinção no Brasil está na Mata Atlântica. Para o biólogo, o principal motivo é a destruição da floresta. Hoje em dia, no planeta, isso está bem estudado, né? Nós sabemos que a principal causa de extinção de espécies é a destruição de hábitats. Pode ser um ambiente terrestre como esse, mas pode ser os oceanos também. Então a poluição, o desmatamento, né, a retirada desses hábitats nativos é a principal razão da extinção das espécies. E isso acontece hoje em dia na floresta atlântica também. A gente diminuiu muito a área original dela. E vale reforçar que o desmatamento está acontecendo de forma desenfreada. A gente tem pessoas, indivíduos que podem degradar uma área pequena, mas se a gente pensar em milhares de indivíduos retirando pequenas partes desses biomas, né, esse bioma vai gradativamente desaparecendo e esse é um padrão muito perigoso porque a gente não vê grandes áreas sumindo todos os anos e sim poucas áreas. E apenas estudos de 5, 10 anos é que vão mostrar a situação alarmante que se encontra. O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aqui no Vale do Paraíba, tem feito pesquisas fantásticas nesse sentido e já tem demonstrado que as taxas de desmatamento estão aumentando muito hoje em dia. Então a gente tem desde um pequeno proprietário,
A gente tem as grandes empresas madeireiras ilegais atuando, por exemplo, no Pará, áreas gigantescas têm sido desmatadas, né? E o INPE está mapeando isso há muitos anos, gerando relatórios muito importantes para nós, porque são relatórios gerados a partir de fotos de satélite. E essas imagens, elas não mentem, os números estão lá mostrando o desmatamento. Existe um outro problema que vem aumentando cada vez mais, que é a questão do aquecimento global. O aquecimento global, hoje em dia, não se tem dúvida que ele ocorre. É importante discutir isso porque muitas pessoas dizem não, mas o aquecimento global não existe. Ou outras pessoas falam, não, o aquecimento global existe, mas ele não é causado pelo homem, porque ele já ocorreu há milhões de anos atrás, então ele é uma coisa natural. É verdade, sempre teve aquecimento global, mas o problema é que se a gente vê o gráfico das temperaturas dos últimos séculos, e existem esses dados, né? A gente nota que a temperatura, normalmente, ela aumenta de uma maneira muito suave. E hoje em dia, desde o século XIX, com a Revolução Industrial, a temperatura está aumentando numa taxa muito mais acentuada, que a natureza jamais poderia criar. A ONG SOS Mata Atlântica atua há 34 anos exatamente para tentar minimizar a degradação dessa floresta. Os trabalhos são desenvolvidos por meio da restauração e conservação da mata. Um grupo de ambientalistas que já começaram com essa sensibilização, essa conscientização de que a gente já tinha que começar a lutar pela causa. Então, lá em 1986, que teve a fundação da SOS Mata Atlântica, por um grupo pequeno de ambientalistas, que naquela época ainda cabia numa Kombi, hoje nós somos muito mais. E aí começou uma luta para ter, inclusive, uma lei da Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica é o único bioma brasileiro que tem uma lei própria, né? A gente conseguiu ter essa lei. E aí iniciou essa luta pela conservação, pela preservação, por restauração. O Brasil possui 12% de toda a água doce disponível no mundo, mas a distribuição aqui é muito desigual. 35 milhões de brasileiros não possuem acesso à água limpa no país. Por isso, a SOS Mata Atlântica desenvolve trabalhos para a despoluição de rios e também na preservação de nascentes da Mata Atlântica. A gente depende inteiramente da Mata Atlântica, né? Por conta da água que vem dos mananciais, das áreas de preservação. Então, a gente precisa manter essas áreas com floresta. Então, principalmente área de nascentes, margem dos rios, né, que é a mata ciliar, área de manancial, a gente tem que ter isso preservado, porque senão a gente vai secar a nossa água. Então, isso é o principal. Economicamente falando também, a agricultura, ela precisa da água, porque senão também a gente não consegue ter agricultura. Energia elétrica. Então, no Brasil, né, nossa energia elétrica, a gente depende da água para ter energia também. A pesca, tem quase 4 milhões de famílias que vivem da pesca também. Então, a pesca também depende da água e água limpa. O lazer, né? Quem que não gosta de ir para um rio, quem mora no interior, eu vou tomar esse fim de semana, eu vou nadar no rio. Mas o rio tem que estar limpo também, porque senão a gente pega doença. Como resta um pouco mais de 10% de Mata Atlântica original, um dos principais focos da ONG é a restauração da floresta. Isso é feito por meio da reprodução de ambientes nativos e com presença da biodiversidade regional. Não é uma simples plantar a mudinha, né? Que começa da mudinha, mas não é, tem um objetivo, tem a espécie certa para se plantar, para a gente conseguir regenerar a floresta e ter de novo os animais que habitam ali e ter essa recuperação florestal também. Então é uma coisa, por isso que a gente fala que você cortar uma floresta é rápido, mas você restaurar a floresta é um processo. E é exatamente isso que está sendo feito nessa fazenda do Santuário Nacional de Aparecida. Nessas fotos a gente consegue ver o local totalmente diferente de como está hoje. Essa propriedade ela é grande e tinha essa necessidade, né, de manter e recuperar os recursos hídricos aqui dentro.
não só por essa questão do abastecimento de água, abastecimento público, vamos dizer assim, né? Porque é uma área aberta, né? Mas também de conservar alguns fragmentos florestais de Mata Atlântica que já existem aqui, né? Nós temos um fragmento muito grande aqui, já conservado pelo santuário ao longo do tempo, mas que o entorno dele era praticamente pastagem. Então, com o objetivo de ampliar esse fragmento, né? Garantir mais a biodiversidade, fazer com que a água infiltre nessa bacia hidrográfica aqui da Fazenda Santana, que a gente foi então desenvolvendo esse projeto de restauração florestal, né? E uma das possibilidades então foi estreitar uma parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica. Já temos resultados, né? Árvores plantadas aí com 2 anos, com 3, 4 metros de altura e já trazendo o resultado que a gente esperava, né? Primeiro foram plantadas mudas nativas que fortaleceram o solo. Agora o passo seguinte é a plantação de uma mata chamada de secundária. Nós determinamos e classificamos algumas espécies pioneiras, mais formadoras de copa. E aí num primeiro momento você tem então esse arranque do plantio, fazendo com que uma copa vá chegando na outra, e isso você vai diminuindo a manutenção da área. E num segundo momento então a gente entra com as clímax e secundárias para poder então ir enriquecendo a diversidade de espécies na área, né? Hoje nós estamos aqui só com essas pioneiras de copa densa em torno de 60, 65 espécies, né? E ao final do projeto, quando entrar as secundárias e as clínicas, nós vamos chegar aí em torno de 120, 130 espécies, né? Da Mata Atlântica, todas Mata Atlântica, porque é o bioma que a gente está inserido. Além do resultado que conseguimos ver pelo crescimento das mudas, o que está dentro da mata é ainda mais importante. A gente vê já os animais retornando a essa área, né? Nós tivemos oportunidade de presenciar aqui já lobo-guará, tucano, então assim, várias espécies aí de sagui. Então a gente vê que com essa possibilidade de ampliar o que já existia, né, a gente está conseguindo preservar mais. E lógico, quando a gente fala de hoje aqui nós temos na área 200 mil árvores a mais, são árvores dentro desse mix delas, de árvores com frutas silvestres, então isso é um atrativo para a fauna. Por isso que esses animais vão se abrigando mais aqui, né? E tendo essa possibilidade de se alimentarem, e aí vão se reproduzindo, então isso vai ampliando dentro desse contexto da mata, que é uma dinâmica natural dela, né? A gente preservar não só a flora, mas a fauna também. O projeto, que começou em 2016, tem 2 anos para ser finalizado. Até agora já foram plantadas 350 mil mudas. Ainda faltam 270 mil, que devem ser plantadas em Aparecida e também nessa fazenda em Taubaté, no interior de São Paulo. E depois de tanto trabalho, os resultados são evidentes. Essa é uma propriedade do santuário onde a gente tem aqui um processo de envasamento de água mineral, né? É uma fonte mineral registrada, licenciada e hoje inclusive com uma certificação nacional e internacional, onde o processo de restauração da floresta é a coisa principal aqui, né? Não existe água sem a proteção dos recursos hídricos. Então é uma propriedade de 70 hectares. Nós já temos aqui vários fragmentos preservados dentro da propriedade, em torno de 30 hectares. E nós vamos fechar agora ela toda com um plantio de mais 40 hectares. Quem de fato faz o plantio das mudas é a equipe do Fausto. Ao todo, são 30 funcionários envolvidos nesse projeto. Esse projeto de restauração ambiental, que visa a implantação aqui de mais de 600 mil mudas, né, ela traz aqui para a nossa região e para nós que somos prestadores de serviço uma importância muito grande, né, porque diretamente nós temos 30 pessoas envolvidas no projeto, trabalhando diretamente no plantio, né, e outros tantos que vêm agregados também e terceirizados por fora disso aí. Todo esse cuidado reflete na captação de água de um poço perfurado na propriedade. A água que é embalada nessa fábrica é enviada para o Santuário Nacional de Aparecida. Para o recurso hídrico, a vegetação é muito importante porque é a vegetação que garante a penetração no solo da água, né? Então, para nós, para esse empreendimento aqui do Santuário Nacional, que é a água mineral Santuário de Aparecida, é uma parceria bastante significativa e importante, porque ela exatamente garante isso, né? Ela garante a penetração da água no solo, então quanto mais vegetação
maior penetração no solo dessa água, e é esse recurso hídrico, depois que, né, bem aprofundado no solo, nós vamos encontrar vários tipos de nascente entre essas águas subterrâneas que emergem, que vêm para a superfície. A gente tem a captação da água mineral também. Aqui a gente está numa área que foi plantada, né, as mudas, e aqui tem 6 meses, né, que plantou. E se a gente voltar aqui a 10 anos, qual que vai ser a imagem que a gente vai ter? Olha, com certeza o que a gente tem de vista hoje aqui dos fragmentos, dos remanescentes de Mata Atlântica, né, que estão aí preservados há 30, 40, 50 anos ou até mais, daqui 10 anos o que a gente quer ver é essa paisagem ampliada, né? Então, com certeza nós vamos ter aqui com 10 anos tranquilamente essas áreas fechadas, né? Se nós voltarmos aqui no mesmo lugar, nós não vamos conseguir entrar mais aqui, porque a mata vai estar já instalada aqui. E o resultado disso, né? O resultado com a implantação e a restauração dessa área é garantir a qualidade do recurso hídrico e aumentar a disponibilidade de água na bacia. O ser humano depende da Mata Atlântica e não protegê-la é colocar em risco a própria vida. Não tem continuidade sem preservação. Isso é básico. Então não adianta a gente ficar achando que o recurso é infinito, porque não é infinito. E a gente está tendo vários exemplos, né, de climáticos e muita coisa que a gente vivencia na pele. Preservar a vida. Então, preservar a Mata Atlântica e os seus ecossistemas é pensar que as pessoas que habitam, que moram em área de Mata Atlântica, que é a grande maioria dos brasileiros, cerca de 70%, é preservar as nossas vidas.